Olá, eu sou o Flávio, aqui do Legends Modo Carreira. Hoje vou trazer uma seleção que seria um pecado da minha parte se não tivesse aqui, porque ela ficou conhecida como o Esquadrão, que é a seleção brasileira, lá de 1970. Você que é menino novo, assim como eu, é jovem, né? E não viu essa seleção jogar, tem uma noção, tem uma ideia, porque muito se fala sobre ela e tal. Ela é muito comentada, muito reverenciada. Quem viu, então, tem total clareza e noção do quão grande foi essa seleção brasileira, do que ela representou. Representou futebol bonito, futebol bem jogado, improviso, drible, passe, muita técnica, puro suco do futebol brasileiro que a gente curte, não é mesmo? Então venha comigo, venha ver a escalação desse time do Brasil. Félix era o goleirão, Carlos Alberto Torres, o lateral direito, Brito e Piazza, a dupla de zaga, e o Everaldo fechava a linha defensiva. O Clodoaldo e o Gerson eram os meio-campistas, e na frente, Jairzinho, Pelé, Tostão e Rivelino. O Zagallo era o treinador. Bom, e o craque dessa seleção que você viu, já tinha vários craques, era o Pelé, com certeza, né? Um cara que já estava numa fase mais experiente, mais madura da carreira dele e fez um Mundial assim de almanaque. O cara fez 4 gols e deu 6 assistências, ou seja, ele participou de 10 gols ao longo da competição e se mostrou ser um cara muito completo, né? Um cara que driblava, que armava, que marcava também, isso pouco se fala, mas o Pelé também tinha ali as suas responsabilidades defensivas e foi o cara que mais criou jogadas dentro do Mundial, mais oportunidades, foi eleito melhor da Copa com muita justiça, então não preciso nem ficar justificando aqui o fato do Pelé ter sido o craque desse Brasil de 70. Essa chave fica até difícil de encontrar, né? A gente fica pensando e tal, fala, poxa, quem que eu coloco? Mas vamos botar o capita, o Carlos Alberto Torres, que era lateral direito dessa seleção, fez aquele gol na Itália, aquele gol emblemático que fechou com chave de ouro essa campanha maravilhosa do Brasil, e ele foi um dos grandes da posição dele na história, meteu esse gol na final. Ele apoiava muito bem o ataque, era um cara que tinha uma condição física privilegiada para poder ir e voltar. E, cara, numa época que não era tão comum o lateral atacar desse jeito que ele atacava, então ele era mais esse elemento surpresa da seleção que chegava muito bem e finalizava gol. E o artilheiro foi ele, Jairzinho, o furacão da Copa. O Pelé, como eu falei, foi soberbo, né? Gastou a bola e tal. Mas um cara que decidiu muito também foi o tal do Jairzinho, porque ele marcou 7 gols nas 6 partidas. E mais que isso, ele marcou gols em todos os jogos, ele não passou em branco nesse Mundial. Jairzinho foi realmente espetacular numa seleção, como eu falei, Rivelino, o Gerson que fazia lançamento e tal. E o Jairzinho foi o cara mais decisivo, digamos assim, o cara que botou a bola pra dentro, atropelou e jogou demais. O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 1970. Antes de ir para o campo, lá em 1970, vamos contextualizar de forma sociopolítica o que estava acontecendo aqui no Brasil. Era a época da ditadura militar, estava em vigor por aqui, e o Brasil lá em 66 já havia jogado a Copa da Inglaterra e não havia tido um bom desempenho. Os caras apanharam muito ali dos adversários, os juízes muito passivos também, o Brasil saiu reclamando muito nesse aspecto. Porém, houve uma pequena grande mudança de chave para 1970, isso porque a comissão e tal começou a pensar, talvez só o talento não baste. Talvez a gente precise investir em ciência para conseguir voltar a ser campeão mundial, isso porque o Brasil já havia vencido lá em 62 e 58. Então tiveram esse insight aí, e a preparação física do Brasil foi bizarra para conseguir competir com os europeus, porque eles tinham essa noção, os caras estão pensando lá na frente, a gente tá aqui jogando nosso futebol, mas talvez não seja o bastante como não foi lá em 66. E nas eliminatórias para o Mundial, o Brasil fez uma grande campanha, né? Conseguiu fazer uma campanha boa, porém nos jogos preparatórios para a Copa do Mundo não teve ali um grande desempenho. E o João Saldanha, que era o atual treinador do Brasil, ele começou a ser muito contestado, principalmente pela questão de relacionamento dele com os jogadores. Ele fazia críticas em público e tal, os jogadores também já não estavam curtindo mais ele. Ele falou que o Pelé estava com miopia, que ele estava praticamente cego antes desse Mundial, falou uns negócios desse tipo aí, que não caiu muito bem.
E aí o Brasil fez um jogo amistoso contra o Bangu e acabou perdendo de 2-1. Aí, meu amigo, aí foi a gota d'água para a demissão do João Saldanha. E uma outra coisa que pegava também é que o Emílio Garrastazu, que era o atual presidente do Brasil, muitos falavam que ele queria ter influência direta nas convocações. Ou seja, decidir quem vai e quem não vai. E o João Saldanha não era muito fã disso, ele tinha uma posição política contrária à da ditadura e tal. E aí, mano, juntou tudo isso daí e meter o pé na bunda dele. Foi nessa brincadeira que o Zagallo assumiu e foi até a Copa do Mundo. Chegamos então a 1970. O Brasil foi para essa Copa num grupo que não era dos mais fáceis assim de se avançar. Mas eles conseguiram ali fazer com que o talento se sobressaísse sobre os adversários. Isso já começou na primeira rodada, que foi contra a Tchecoslováquia. O Brasil começou perdendo, tomou o primeiro gol, 1-0 para a Tchecoslováquia, mas depois atropelou. Vitória por 4-1. Tivemos gols de Rivelino, Pelé e 2 de Jairzinho. Esse jogo, inclusive, ficou conhecido como aquele que o Pelé tentou o gol do meio campo, que muito, quando o cara faz, hoje em dia, né, a gente fala, foi o gol que o Pelé não fez. E ele tentou, mas não deu boa. O segundo jogo já foi muito mais complicado, foi contra a Inglaterra, atual campeã mundial. E o Brasil acabou vencendo aquela partida por 1-0, assistência do Pelé, gol do Jairzinho. E mais do que essa vitória e esse gol, esse jogo aí também ficou marcado na história das Copas. Como essa Copa teve lances emblemáticos, com os gols que o Pelé não fez, porque de novo ele tentou fazer ali uma pintura de cabeça, esse é um golaço, que ele subiu muito para cabecear, só que o Gordon Banks, goleirão inglês, foi lá e fez uma defesaça que também está na história dos mundiais. Já classificada, a seleção brasileira enfrentou a Romênia na sua última partida dessa fase de grupos. E aí eles queriam vencer para se manter em primeiro lugar e, consequentemente, continuar lá em Guadalajara, e conseguiram. Uma belíssima vitória pelo placar de 3-2 que deu muita confiança e deu muita moral para o time seguir para o mata-mata. Caímos direto então nas quartas de final, né? Não tinha oitavas nessa época porque eram menos seleções que disputavam a Copa. E o Brasil enfrentou o Peru que foi uma surpresa, mas que estava jogando muita bola, estava jogando bem o Peru. E o Brasil começou muito bem essa partida aí contra os peruanos, que eram comandados pelo Didi, que havia sido campeão com o Brasil jogando, inclusive, era o treinador do Peru. O Brasil começou atropelando nesse jogo aí. Fez 2-0 logo de cara, com 15 minutos, já vencia a partida por 2-0. Depois o Peru conseguiu dar uma equilibrada, foi um jogo muito aberto, que acabou 4-2 para a seleção brasileira. Grande vitória, muitos gols, festa e vaga para a semifinal da Copa. E na semifinal veio uma grande prova de fogo, se não nem tanto assim tecnicamente, questão de campo e bola, mas psicologicamente, porque o Brasil enfrentou o Uruguai. E a gente sabe, né, que 20 anos antes havia acontecido o Maracanaço, aquele grande trauma. Então a seleção brasileira, além de ter que enfrentar os uruguaios, que sempre tiveram uma camisa muito pesada, tinham que enfrentar esse fator emocional, digamos assim, para conseguir a vitória e se classificar para a decisão. E o começo não foi nada animador para o Brasil. Isso porque o Uruguai acabou saindo na frente. Tivemos um gol ali meio que na cagada do Luiz Cubidia, só que ainda no primeiro tempo o Clodoaldo empatou a partida para a seleção brasileira, e aí no segundo tempo o Brasil melhorou ainda mais. Rivelino e Jairzinho fizeram os tentos para a seleção brasileira da virada, ou seja, Brasil 3, Uruguai 1, vaga na final. Foi nessa partida também que o Pelé deu-lhe uma cotovelada pesada no uruguaio, mas representou, né, mano? Porque, o cara apanhava demais, de vez em quando você tem que dar uma também, né? Faz parte, né? É do jogo, né? Bom, a final foi um dos maiores clássicos do futebol mundial a nível de seleção. Isso porque tínhamos Brasil de um lado e Itália do outro. Ambas, na época, eram bicampeãs mundiais, ou seja, quem ganhasse ali seria o primeiro tricampeão da história do futebol e levaria a Julius Rimet, a taça tão cobiçada aí por todos. As ideias e modelos, conceitos de jogo eram bem distintos. Enquanto o Brasil tentava, junto ali com a sua preparação física, que era uma coisa que eu citei, mas que é importante falar, e se você foi percebendo ao longo desse vídeo, como que a seleção crescia nos segundos tempos. A partir dos 25 ali pra frente, irmão, os caras atropelavam, né, fisicamente, e na técnica aí nem se fala, né, porque era craque pra tudo quanto era posição. E contra a Itália não foi diferente, né, então o Brasil investia, apostava muito mais ali na sua qualidade, no seu toque de bola, no seu refino, enquanto os italianos
como já é de praxe, de característica, eram mais defensivos, né, cara? Apostavam mais no esquema tático e na parte coletiva para conseguir vencer a seleção. Só que não avisaram o Brasil que era uma final e eles passaram o carro, irmão. Ó, o Pelé fez 1-0 de cabeça, aquele gol também que é muito característico, muito clássico ali, que ele sobe demais para fazer o gol. Depois a Itália até empatou o jogo. Foi uma cagada ali na saída de bola do Brasil, mas que faz parte também, né? O dinizismo aí já imperava desde essa época aí, é um risco que você corre, acabaram perdendo a bola, os italianos empataram. Mas depois, brother, aí rapaz, aí os italianos, os filhos choraram e as mães não viram. Isso porque o Gerson, o Jairzinho e por fim o Carlos Alberto Torres fecharam o massacre do Brasil. Então foi um jogo assim que se você for pegar os melhores momentos, cara, você vai ver que o Brasil teve uma ampla superioridade. Conseguiu se impor, impôs o seu estilo, a Itália correu muito atrás dos brasileiros, deu porrada, mas não teve como, não teve jeito. O Brasil muito melhor, tinha que ser campeão mundial lá em 70. Então, resumo da ópera, né? Foi uma seleção que cumpriu com os requisitos que nós brasileiros adotamos aí, que a gente se acostumou, né? Que a gente se acostumou mal até, eu diria, que é o jogar bem e vencer, dar show, dar espetáculo e ganhar. Os caras conseguiram fazer isso, por isso que é uma seleção tão aclamada até os dias de hoje, inclusive, e sempre vai ser. Mostrou também que era possível você jogar com vários camisas 10, digamos assim, com vários craques ali na frente que tinham esse comprometimento defensivo para não prejudicar e nem desequilibrar a parte ali de se defender. E não à toa, né? Não por acaso é considerada aí por muitos a melhor seleção de toda a história do futebol, este grande Brasil de 1970. Bom, Copa do Mundo tá chegando, tá pertinho, então eu vou continuar com essa temática aí, sempre trazendo seleções que fizeram história no Mundial, vídeos alternativos aí sobre Copa também. E eu peço muito que você, caso você tenha gostado desse vídeo, caso tenha te relembrado algumas coisas, você vai lá, dê o seu like, se você não gostou, dá o seu dislike. Me siga lá no Instagram, rapaz, né? Tô começando lá a produzir mais conteúdo e tal, tá ficando maneiro, tá ficando legal, então @inflavio, @in_Flávio 3as, fechou? Então, mano, muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!